e hoje estou aqui para passar um pouco de informação sobre a doença da tuberculose, certo? Causada por uma microbactéria. Então, a tuberculose é uma doença infecciosa, considerada é uma doença crônica, curável, certo? E de recuperação muito lenta. Então, a tuberculose ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, homenagem ao seu descobridor, o bacteriologista alemão Robert Koch, certo? Então, esse foi no decorrer do ano de 1882, onde naquela época havia muitas mortes derivadas dessa doença e não se sabia a causa. Aí veio esse bacteriologista, em meio de pesquisas, foi que descobriu esse bacilo. Então, deu o nome do determinado bacilo de Koch, né, em homenagem ao seu nome. Daí, então, essa bactéria ela afeta principalmente os pulmões. Os pulmões é como se fosse a porta de entrada para ele, né, se proliferar, chegar e fazer morada, certo? Ou seja, para ele chegar, entrar, fazer morada e se proliferar. E tendo este órgão como principal, sim, este órgão como principal porta de entrada. E além do mais, além do pulmão, ele também consegue alojar intestinos, rins, atingir órgãos genitais, o intestino delgado, até os ossos, e entre outros. Então, este bacilo ele pode se alojar pelo corpo inteiro, certo? Então, está aqui uma imagem do bacilo, forma o bacilo de Koch, né? Que já é a bactéria. Então, esta bactéria é uma microbactéria bacilo álcool-ácido resistente, né? Parasita intracelular, aeróbica obrigatória, certo? E é um pequeno bacilo, encurvado, imóvel, em forma de bastão, que pode resistir a desinfetantes fracos e ao ácido gástrico e pode sobreviver em estado latente por semanas e apenas consegue se desenvolver quando se hospeda no organismo, certo? Então, essa é a estrutura da bactéria. Certo? Agora eu vou explicar um pouco como é que acontece, né, com esta bactéria dentro do organismo do ser humano. Então, quando o ser humano apresenta este bacilo, esse organismo, eles apresentam formas patogênicas. Então, a tuberculose primária, primoinfecção, e a tuberculose secundária cavitária. Então, vou explicar um pouco como é esse procedimento, certo? Então, quando o bacilo é inalado, vamos supor que esta imagem aqui, esta pessoa está infectada, certo? Está infectado e pode estar transmitindo através da tosse, né, para outra pessoa. Então, o que é que acontece? Este bacilo, ao ser inalado, as células do sistema imunológico englobam com o intuito de destruí-lo, mas não consegue fazê-lo, porque o bacilo da tuberculose é capaz de sobreviver dentro dos macrófagos, as células de defesa do organismo. Ali fica bem quietinho, certo? Sem se manifestar, mas aí quando a imunidade da pessoa cai, ele irá encontrar condições favoráveis para duplicar-se, formar colônias de mais ou menos 100 mil elementos, ou seja, o suficiente para provocar as manifestações clínicas da doença, certo? Então, é esse processo que acontece com esse bacilo dentro do organismo do ser humano. Então, quando isso acontece, quando está acontecendo a tuberculose primária, a primeira infecção, certo? Ele está ali, quietinho. Olha aqui a imagem, certo? Esse aqui é um pulmão, né? Em forma latente, né? Isso, a primeira infecção, tá ali quietinho, tudo mais. Aí daí, então, teremos um foco infeccioso, né? Ali tem um foco infeccioso. Pronto. Depois, serão combatidos pelos macrófagos, certo? Auxiliados por células TCD4, que irão diferenciar esses macrófagos, ativando, chamando mais células, que darão origem a um granuloma. Depois disso, o granuloma pode ser calcificado ou se manter alguma
estrutura dinâmica que estará constantemente renovando suas células. E isso simplesmente vai depender da situação imunológica do indivíduo. Além do mais, tanto alguns macrófagos podem chegar em linfonodos hilares, formando o complexo primário, certo? Que é aqui, né? A tuberculose primária é a primeira infecção, onde a pessoa tem o sintoma de qual? Sintomática. Então, não tem sintoma nenhum, está lá, quietinho, né? Os bacilos estão lá dentro dos dentro do macrófago lá, inquieto, bem quietinho. Então, fica quase sem ter sintomas de nada. Depois, esse bacilo ele consegue se desenvolver dentro do macrófago. E depois consegue provocar, pode voltar aqui para ver de mais perto, provocar tuberculose secundária cavitária, certo? Que é este caso aqui. Aí, ele depois... mas como é que isso acontece, né? Depois de ter conseguido circular pela via hematogênica, podendo chegar a qualquer lugar do corpo. Aí, mais uma vez, o sistema imunológico é que vai dar direção ao bacilo. Se o indivíduo apresentar uma imunodeficiência, o bacilo terá facilidade de se desenvolver. Então, ali já tem uma pessoa infectada. Então, ela está apresentando uma inflamação constante, necrosial, certo? Necrose tecidual, onde este tecido pode ser aspirado por brônquios próximos, formando as cavidades de tuberculose, tendo muitos bacilos. Por isso, o indivíduo a tossir, os bacilos passam por via aérea, serão aspirados, onde a mesma pode ser ressecada, formando acontece aquele todo sintoma. Então, a pessoa já está infectada, certo? Então, ele tende a apresentar sintomas. O pulmão já está ali, necroseado, não é verdade? Cheios de bacilos. Então, pode acontecer a forma transmissível, que é a forma direta, certo? A transmissão é direta, ocorre de pessoa para pessoa, via gotículas de saliva, contendo agente infeccioso, certo? Ao tossir, a pessoa expele aquele bacilo naquelas gotículas de água. E ocorrendo isso durante contatos prolongados em ambientes fechados com pouca ventilação. Então, é até bom evitar, assim, que a gente não sabe quando se tem alguém que está com esse bacilo, não é verdade? Porque não se sabe, até porque os primeiros sintomas dele é assintomático e você pode transmitir facilmente, sem saber que até mesmo você não está com a doença. Então é bom evitar estar em locais fechados, certo? Principalmente quando houver pessoas que tenham possibilidade de ter tuberculose. Então, aqui são os sintomas, certo? Quando a pessoa está infectada pelos bacilos, apresentam alguns sintomas, certo? Onde o corpo reage, né? Aqui na parte central, o que acontece? Acontece a perda de apetite, a fadiga. Os pulmões, como é que os pulmões reagem? Dores no peito, tosse de excreção de sangue, tosse prolongada, certo? E a pele? A pele, ela começa a suar, a ter aquele suor noturno, certo? Você ficar pálido, enfim, esses indícios que a doença faz você demonstrar que o seu corpo mostra, transparece ao decorrer dessa doença. Então, os sintomas, né, como já falei, tosses crônicas, essa febre, ela geralmente aparece assim, final da tarde, certo? Média de 38 graus, por aí. E sempre no finalzinho da tarde. Perda de peso. Quando você tiver com perda de peso sem um motivo maior, que você desconhece, procura o médico. Escarro com sangue, certo? A falta de apetite, os calafrios, onde só você, todo mundo ali tá num ambiente bacana e você ali sentindo frio. Procure o médico, certo? E daí, então, existem 3 regras básicas em relação ao tratamento. Então, a pessoa infectada precisa o quê? São associados a ela medicamentos, certo?
3 tipos de medicamentos. Esse medicamento, ele é gratuito, ele é fornecido pela Secretaria de Saúde, certo? É gratuito. E o seguinte, e esse medicamento deve ser usado em tempos prolongados, certo? O tratamento deve ser feito há 6 meses, no mínimo até 6 meses. Às vezes dá início, os primeiros medicamentos, 2, primeiro mês, segundo mês. Às vezes o paciente acaba não sentindo mais nada. Ah, já estou curado. Não, não está curado. Simplesmente o bacilo está lá, protegido, vão até imaginar que seja protegido pelo macrófago, certo? Esperando qualquer momento, a imunidade daquela pessoa cair novamente e ele chegar a se proliferar. E simplesmente proliferar e se espalhar pelo corpo, certo? Então, o tratamento não deve ser interrompido, ao contrário. Se você interromper o tratamento, você estará fortalecendo mais ainda o bacilo. Então, deve-se tomar o medicamento em períodos, é longo, realmente, mas durante 6 meses, não menos que isso. E esse medicamento deve ser tomado geralmente pela manhã, em jejum, certo? E alguns médicos aconselham, depender do paciente, em alguns casos, que o médico indica outro horário, mas preferencialmente de manhã em jejum, certo? É chato tomar aquele medicamento e tudo mais, mas é o certo, o bom. Olha, essa doença matava muita gente, hoje ainda matam, porque as pessoas não querem, muitas vezes não querem acreditar que estão com essa doença. Tem cura, gente, tem cura. Procure um posto de saúde, procure os médicos. O remédio é gratuito, você não gasta nada. Só de início é um pouco doloroso, é um pouco castigado, vamos até dizer assim, mas vale a pena, façam, tem cura, não é como antigamente, certo? Então, medidas para o sucesso, né? Pessoas que têm isso, que têm a predisposição não, que está com indícios dessa doença, que de início parece mais uma tosse, né? Uma gripe, resfriado. Então essas gripes, esses resfriados que persistem há mais de 2 semanas, como está aqui, né? Parece gripe, mas pode ser tuberculose. Pode voltar aqui e mostrar, né? Essa pessoa pensando que está com resfriado, mas não, ele já está infectado, não é verdade? Então, você que apresenta alguns indícios, procure medidas, certo? Como, por exemplo, acelere o diagnóstico, vá até o médico, faça um exame de escarro, que é o único exame que detecta realmente o bacilo nas gotículas, certo? Se for diagnosticado, precisa haver um isolamento os primeiros dias até o início do tratamento, certo? Tem que haver um rastreamento dos comunicantes, saber das pessoas, procurar o pai, mãe, irmãos, filho, esposa, que esteja em contato, fazer também, procurar o médico, porque se tiver, pode ser que também esteja infectado com o bacilo. E isso é uma doença que hoje em dia não mata, não como antigamente, né? Que antes não se sabia a causa, mas hoje em dia tem cura. Então, há solução para isso, certo? Não vamos deixar que isso acabe levando pessoas a óbitos, por falta de informação, por falta de orientação, certo? Ou por falta de conscientização. Então, existe proteção também, né, para quem tem um contato, certo? Tem um médico, o pneumologista, desculpa, ainda bem que saiu. Essas pessoas, como tem contato diário com aquelas pessoas infectadas, elas precisam usar a máscara, certo? Para poder evitar o contato, ok? Então, até a pessoa mesmo infectada também precisa usar para não sair transmitindo aí de início. Usar, tem medidas, tem regras, então vamos seguir, certo, gente? Os indícios estão aí, sintomas. Então, vamos ter consciência do que podemos fazer, do que pode ser feito para ir reduzindo cada vez mais o indício de morte, certo? Por causa dessa doença. Então, era só isso.